Oi pessoal, eu quero apresentar para vocês hoje um assunto que é muito importante, bastante importante a gente falar, considerando que o culto ao Senhor, ele é importante e nós sabemos, a gente vê muito isso nas igrejas hoje, as pessoas que estão dirigindo o louvor, dirigindo o culto. Às vezes essa pessoa é um cantor famoso, é uma cantora famosa, e essa pessoa então, ela levanta as mãos e diz para as pessoas que estão ali, aquelas multidões: levanta tuas mãos e adora a Deus. E nós temos ouvido frequentemente isso, as pessoas dizendo dessa maneira, cultuando a Deus dessa maneira: levante as mãos e adore a Deus. A princípio não há nada de errado nisso, mas quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, nós podemos entender claramente que está faltando algo aí. A adoração, ela não se resume apenas em nós levantarmos a nossa mão e dizer palavras bonitas para Deus, porque isso é louvor. A adoração, ela consiste também em uma atitude. E essa atitude é um ato bíblico que está previsto na palavra de Deus. A adoração, ela requer do adorador que ele se prostre diante de Deus, que ele se coloca numa postura de se encurvar, de colocar o rosto no chão. E nós vamos então, antes de nós olharmos para os textos da palavra de Deus, vamos entender o que significa a adoração. Primeiramente, existe uma relação entre o adorador e quem se está adorando. No nosso caso, nós adoramos a Deus. Então, existe uma relação de senhorio, essa relação de senhor e servo. O senhor, ele é digno de ser adorado e o servo é o adorador. Essa é a primeira relação. A segunda relação é uma relação de obediência. Se ele está adorando esse Senhor, ele também está expressando, significando que ele o obedece, ou ele está disposto a obedecê-lo. E a terceira relação no ato de adorar é o amor. Então eu estou adorando alguém que eu amo. Então essas três relações, elas estão embutidas no ato de adorar a Deus. O senhorio, é a obediência e é o amor. Vamos então, o primeiro texto da palavra de Deus está em Josué 5,14. Nesse texto nós vemos aqui, vamos ler a partir do versículo 13, que diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então, esse é o primeiro texto. O segundo texto está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 3, que diz assim: todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram, e louvando o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Segundo texto. Terceiro texto está em Neemias, capítulo 8, versículo 6, que diz assim: Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Terceiro texto, ou quarto texto, está em Mateus, capítulo 4, versículo 9. Esse texto aqui nós vemos Satanás tentando a Jesus. E nós vamos ver aqui
que Satanás, conhecedor, sabedor da forma correta de se adorar, ele então propõe para Jesus. Primeiro ele tenta Jesus, tentando que Jesus transforme as pedras em pães. Depois ele sugere a Jesus que ele se lance de uma certa altura. E por último ele então leva Jesus a um lugar muito alto e mostra todos os reinos do mundo e a glória desses reinos. Então está lá no versículo 9, que diz assim: e disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Prostrado. Então veja que Satanás, ele não quer uma adoração qualquer, ele propõe para Jesus que essa adoração seja prostrado. Ele está dizendo ali, eu quero que você prostrado me adore. Em troca disso, eu te darei todos os reinos do mundo e a glória deles. Então veja que Satanás está requerendo de Jesus uma adoração correta. Tem mais alguns textos aqui, do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, nós temos a história daquela mulher que ela está junto ao poço de Jacó, e Jesus então conversa com aquela mulher, e depois que Jesus então expõe ali a vida daquela mulher, ela percebe que ele é um profeta, e ela diz, olha, eu percebo que tu és um profeta. Os nossos pais dizem que se adora neste monte, os judeus dizem que é em Jerusalém, e aí, nós devemos adorar a Deus aonde? Então Jesus ele fala para ela, no versículo 24 do Evangelho de João, ele diz o seguinte: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que o verdadeiro adorador, ele adorará o Pai em espírito e em verdade. Algumas pessoas usam esse texto como para dizer assim, você não precisa se preocupar em se prostrar, o importante é você estar adorando ele em espírito e em verdade. Mas quando você olhar melhor para esse texto, você vai entender o seguinte, que a questão aqui nesse texto é o lugar e não a forma. Que lugar eu devo adorar? É nesse monte ou é em Jerusalém? Jesus aqui está explicando para a mulher o lugar e não a forma. Jesus não mudou a forma. A forma continua sendo a mesma. É prostrar e adorar. É colocar o rosto em terra. Essa é a adoração da Bíblia. Os muçulmanos fazem isso direitinho, mas para lá. Não é? E nós, para o Deus Criador dos céus e da terra, o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o Deus verdadeiro, esse Deus é digno de ser adorado, é digno de ser amado, é digno de ser respeitado, reverenciado, e a forma como nós devemos fazer isso na adoração é com o rosto em terra. O que nós podemos concluir desses textos? Temos aqui ainda mais alguns textos. Temos o texto de 1 Coríntios 14, 25, nós temos também Apocalipse, alguns textos, mas não precisamos nem discorrer, porque até no céu a adoração ela é com o rosto no chão, prostrado, até no céu. Lá estão os anciãos, os 24 anciãos, se prostrando com o rosto no chão e adorando a Deus. Ora, se lá no céu a adoração é assim, imagina aqui na terra. Então a adoração, a verdadeira adoração, ela consiste em nós nos colocarmos prostrado diante de Deus, que nós vemos nas igrejas hoje. É uma nova doutrina ensinada por esses atores de palco, com todo o meu respeito, mas são atores de palco, por quê? Porque eles reúnem multidões com suas vozes lindas, com seus instrumentais maravilhosos, conseguem fortuna vendendo seus CDs, não sou contra isso, nem uma crítica, mas a minha posição é, uma vez que nós conseguimos influenciar tantas pessoas, uma massa de tão grande número de pessoas, por que nós não vamos expor a palavra de Deus como ela é? Esses
Falsos adoradores, porque não estão adorando a Deus, além deles não estarem adorando a Deus, eles estão perdendo uma grande oportunidade de ensinar a essa multidão a verdadeira forma de adorar a Deus. Lamentavelmente, o que nós temos visto é igrejas hoje, muitas igrejas, fazendo a mesma coisa. Na hora do louvor, levanta tuas mãos e adora Ele. Você pode levantar tuas mãos e falar as coisas mais lindas e maravilhosas para Deus. Você não estará adorando a Ele se você não se prostrar com o rosto em terra, conforme a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus não mudou. Isso aqui não é lei. A graça não mudou a forma. Jesus lhe diz para aquela mulher que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Não basta você também se prostrar, falar coisas maravilhosas para Deus, apenas como um ato simbólico ali, e você não tiver com o teu coração disposto a reconhecer o senhorio, a reconhecer o domínio de Deus sobre a tua vida, se você não estiver disposto a obedecê-lo em tudo e também a amá-lo de todo o teu coração. Então que este pequeno comentário, este pequeno ensinamento sirva para você despertar na tua vida espiritual e prestar mais atenção no que a palavra de Deus ela nos ensina. E não simplesmente ouvir o que pregadores ou cantores que conseguem reunir massas estão aí ensinando, pregando dessa maneira, sem você olhar para o que a palavra de Deus realmente ensina. Então, se você quer ser um adorador, um verdadeiro adorador, além de você adorar o Pai em espírito e em verdade, com sinceridade no coração, tem que prostrar com o rosto em terra. Se você não prostrar, você não está adorando a Deus. Pelo menos é o que a palavra de Deus nos ensina. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.